Mãe do milionário humilha e expulsa a nora grávida. Anos depois, ela volta como herdeira e com sua filha. O que acontece depois? O sol se punha em tons de laranja e púrpura sobre São Paulo, tingindo as ruas de um brilho quente que parecia abraçar as calçadas apinhadas. Camila corria, o coração batendo tão rápido quanto seus pés contra o asfalto irregular. A caixa de isopor em seus braços balançava. Os doces dentro dela, brigadeiros de chocolate amargo, beijinhos salpicados de coco ralado, tilintando suavemente como pequenos segredos guardados com carinho. O suor escorria por sua testa, misturando-se ao cheiro doce de baunilha que impregnava suas roupas. Ela estava atrasada. A esquina da Avenida Paulista, seu ponto de venda, ficava a poucos quarteirões. Mas o trânsito caótico da cidade parecia conspirar contra ela. Seus olhos castanhos, grandes e cheios de uma determinação silenciosa, varriam as ruas em busca de uma solução. Não posso perder o horário, murmurava para si mesma, a voz rouca de cansaço. Cada brigadeiro vendido era uma moeda a mais, um passo mais perto de pagar o aluguel do quartinho apertado que dividia com uma colega em uma pensão no centro. Criada em abrigos desde que era bebê, Camila aprendera cedo que a vida não oferecia atalhos. Aos 24 anos, ela transformava açúcar, leite condensado e um toque de esperança em sustento. Seus doces eram mais do que guloseimas, eram pedaços de sua alma, moldados com as mãos calejadas e o coração cheio de sonhos que ela mal ousava confessar. Parada na calçada, com o celular quase sem bateria, ela abriu o aplicativo de corridas. "Por favor, que venha rápido", sussurrou, os dedos tremendo enquanto confirmava o pedido. O vento fresco da tarde levantava seus cabelos cacheados, presos em um coque bagunçado, e ela apertou a caixa contra o peito, como se pudesse proteger seus doces e sua dignidade do peso do dia. O carro chegou em minutos. Um sedã prata que parecia deslocado entre os táxis amarelados e os ônibus lotados. O motorista abriu a janela e Camila foi recebida por um par de olhos castanho escuros que brilhavam com uma curiosidade gentil. "Camila, né? Entra, vamos rápido", disse ele a voz grave, mas com um tom acolhedor que a fez hesitar por um instante. Ela não estava acostumada com gentileza gratuita. "Desculpa, estou atrasada", ela murmurou, acomodando-se no banco traseiro, a caixa de isopor no colo. O cheiro de couro novo do carro misturava-se ao doce aroma dos brigadeiros, criando uma sinfonia olfativa que parecia estranhamente reconfortante. "Preciso chegar na Paulista antes que escureça." "Sem problema", respondeu o motorista, ajustando o retrovisor. "Corrida por minha conta hoje. Parece que você está precisando de um respiro." Ele sorriu e Camila notou as covinhas em suas bochechas, um contraste quase infantil com a barba bem aparada e o porte elegante. Antes de mergulhar nesta história, gostaria de pedir o seu apoio. Inscreva-se no canal e deixe o like no vídeo. Obrigado e vamos continuar. Ela franziu a testa, desconfiada. "Não precisa, eu pago. Não gosto de dever nada a ninguém." Ele riu, um som quente que ecoou no carro. "Relaxa, é só uma carona. Me chama de Lorenzo." Camila apertou os lábios, sem saber como reagir. Lorenzo. O nome tinha um peso, como se carregasse histórias que ela não conhecia. Ele dirigia com calma, desviando do trânsito com uma habilidade que parecia instintiva. "Você sempre carrega esses doces por aí?" perguntou, lançando um olhar pelo retrovisor. "Cheira bem demais para ser só um hobby." Ela sorriu tímida, os dedos brincando com a alça da caixa. "É meu trabalho. Faço brigadeiros, beijinhos, cajuzinhos. Vendo na rua. Não é grande coisa, mas é honesto." "Honesto é mais do que muita gente por aí pode dizer", retrucou Lorenzo. E havia algo na voz dele, uma sinceridade crua, que fez Camila erguer os olhos. Por um momento, seus olhares se cruzaram no retrovisor, e ela sentiu um calor subir pelo pescoço,
como se o ar dentro do carro tivesse ficado mais denso. A corrida foi curta, mas cheia de trocas. Lorenzo perguntou sobre os doces, sobre como ela aprendia as receitas, e Camila, normalmente reservada, se viu contando histórias de sua infância nos abrigos. As tardes na cozinha com as freiras, o cheiro de chocolate derretendo, a sensação de criar algo com as próprias mãos. Ele ouvia com atenção, como se cada palavra dela fosse uma peça de um quebra-cabeça que ele queria montar. Quando chegaram à esquina da Paulista, o céu já era um tapete de estrelas. Camila abriu a porta, mas Lorenzo a interrompeu. Ei, toma um brigadeiro meu. Quero provar. Ela hesitou, então pegou um brigadeiro da caixa, embrulhado em papel alumínio, e entregou a ele. Seus dedos se tocaram por um instante e ela sentiu um arrepio, como se uma corrente elétrica tivesse passado por ela. Delícia, disse ele, depois de provar, os olhos brilhando. Você é boa mesmo. Vou passar aqui mais vezes, quem sabe te encontro de novo. Camila riu sem acreditar. Você não tem mais o que fazer, Lorenzo? Talvez, ele respondeu com um sorriso enigmático. Mas acho que vale a pena. Naquela noite, enquanto vendia seus doces sob a luz dos postes, Camila sentiu algo novo, uma faísca de esperança, como o cheiro de açúcar caramelizando no fogão. Ela não sabia quem era Lorenzo, mas algo nele a fazia querer acreditar que a vida podia ser mais do que uma luta diária. Os dias seguintes trouxeram um padrão. Lorenzo aparecia na esquina da Paulista, sempre com uma desculpa. Estava passando por aqui, queria outro brigadeiro, o trânsito tá um caos, melhor te dar uma carona. Camila, inicialmente desconfiada, começou a esperar por ele. As conversas no carro se tornaram o ponto alto de seus dias. Ele falava pouco de si, desviando perguntas com piadas ou perguntas sobre ela. Qual é o segredo do seu brigadeiro? Ou você já pensou em abrir uma loja? Ele parecia genuinamente fascinado, e Camila, que nunca tivera alguém para ouvir seus sonhos, se abria como uma flor ao sol. Lorenzo, por sua vez, vivia uma vida dupla. Durante o dia, ele era Lorenzo Almeida, o implacável executivo do setor financeiro, comandando reuniões em salas de vidro com vista para a cidade. À noite, trocava o terno caro por uma jaqueta simples e dirigia pelas ruas, fugindo das expectativas sufocantes da alta sociedade. Filho de uma família tradicional, ele crescera sob o peso do nome Almeida, riqueza, poder e uma mãe, Verônica, que planejava cada passo de sua vida, incluindo com quem ele deveria se casar. Mas com Camila, ele era apenas Lorenzo, o motorista. Com ela, ele podia rir, respirar, ser humano. Cada encontro era um mosaico de pequenos momentos. Uma noite, ele comprou todos os doces dela, dizendo que era para um evento no trabalho. Camila riu, sem imaginar que os brigadeiros seriam servidos em uma reunião de diretores, onde Lorenzo, disfarçado de motorista, sorria ao ouvir os elogios. Outra vez, ele a levou para tomar um café em uma padaria simples, e eles ficaram horas falando sobre tudo e nada. O sabor de um pão quente, o som dos pássaros no parque, os sonhos que ela guardava no fundo do peito. Você já pensou em ter sua própria confeitaria? Perguntou ele uma noite enquanto dirigiam por uma rua tranquila, as luzes da cidade refletindo no capô do carro. Camila olhou pela janela, os olhos distantes. Penso nisso todo dia, mas é caro. E eu não sei se sou boa o bastante. Você é mais do que boa, disse Lorenzo, com uma convicção que a fez corar. Você faz as pessoas felizes com esses doces. Isso é raro, Camila. Ela sorriu, mas havia um peso em seu peito. E você? Qual é o seu sonho? Ele hesitou, os dedos apertando o volante. Quero uma vida de verdade. Sem máscaras, sem jogos. Só ser quem eu sou. Camila não entendeu a profundidade daquelas palavras, mas sentiu a verdade nelas. Algo em Lorenzo
a fazia querer segurar sua mão, como se pudesse protegê-lo do que quer que o fizesse parecer tão perdido às vezes. 6 meses se passaram, e o que começou como uma carona virou amor. Uma noite, sob um ipê amarelo no Parque Trianon, Lorenzo se ajoelhou. Não havia anel. Ele sabia que ela não precisava de joias para sentir seu coração. Camila, você me faz querer ser melhor. Casa comigo? Ela ficou sem ar, os olhos marejados. O cheiro de terra molhada do parque misturava-se ao perfume dele, e por um momento o mundo parou. Você tá louco? Ela riu entre lágrimas. Mas sim, 1000 vezes sim. Eles se abraçaram, o mundo ao redor desaparecendo. Camila não sabia que Lorenzo era milionário, que sua vida era um emaranhado de segredos e expectativas. Para ela, ele era apenas o homem que amava seus doces, suas risadas, sua alma. Mas naquela mesma noite, enquanto Camila dormia com um sorriso nos lábios, Lorenzo recebeu uma ligação. A voz fria de Verônica ecoou do outro lado da linha. Você acha que pode brincar de plebeu para sempre, Lorenzo? Espero que essa garota não esteja te iludindo, porque se estiver, eu mesma vou cuidar disso. O coração de Lorenzo gelou. Ele sabia que sua mãe não aceitaria Camila. Sabia que o mundo dele, cheio de aparências e jogos de poder, estava prestes a colidir com o dela. E enquanto olhava a cidade pela janela, uma única pergunta o assombrava. Como proteger o amor que encontrara sem destruir a mulher que amava? A noite estava suave. Camila não viu a sombra da ligação que Lorenzo recebeu, nem o peso que aquela voz fria de Verônica trouxe ao coração dele. Para Camila, naquela noite, o futuro era uma tela em branco, pronta para ser pintada com os tons vibrantes do amor que ela nunca ousara sonhar. Os dias seguintes foram um turbilhão de preparativos. Lorenzo insistiu em um noivado formal, algo que Camila, com sua simplicidade, achava desnecessário. Um jantar com você já é perfeito, disse ela rindo, enquanto provava um novo recheio de brigadeiro na cozinha apertada de sua pensão. Mas Lorenzo queria mais. Ele queria apresentar Camila ao seu mundo, mesmo que isso significasse esconder partes dele. Quero que todos saibam que você é minha escolha, disse ele, beijando sua testa. O toque dele era como um raio de sol, atravessando uma janela empoeirada, aquecendo cada canto escuro de sua alma. Camila, com o coração leve, passou dias imaginando o jantar. Ela costurou um vestido simples, mas elegante, de um azul escuro que lembrava o céu ao entardecer. Comprou sapatos de salto em uma liquidação, os primeiros que não eram gastos pelo asfalto das ruas. Enquanto se arrumava, olhando-se no espelho rachado do quarto, ela quase não reconhecia a mulher refletida. Será que eu mereço isso? Sussurrou, os dedos traçando o contorno do vestido. O cheiro de baunilha, ainda impregnado em sua pele, parecia responder. Sim, ela merecia. O jantar foi marcado em um restaurante sofisticado nos Jardins, um lugar onde o tilintar de taças de cristal e o murmúrio de conversas educadas criavam uma atmosfera que Camila nunca experimentara. Ao entrar, de braço dado com Lorenzo, ela sentiu todos os olhares sobre ela. As luzes dos lustres faiscavam como estrelas presas no teto e o aroma de pratos caros misturava-se ao nervosismo que subia por sua garganta. Lorenzo, impecável em um terno azul marinho, apertava sua mão com firmeza. Você está linda, sussurrou, e o calor de sua voz a ancorou. A mesa estava repleta de rostos que Camila não conhecia, amigos de Lorenzo, colegas de trabalho e, no centro de tudo, Verônica Almeida. A mãe de Lorenzo era uma figura imponente, com cabelos loiros presos em um coque perfeito e um vestido de seda que gritava riqueza. Seus olhos, de um azul gélido, examinaram Camila como se ela fosse uma mercadoria em uma vitrine. Ao lado dela, o pai de Lorenzo, Eduardo, mantinha uma expressão neutra, mas seus dedos tamborilavam na mesa. Um sinal de impaciência que Camila não soube interpretar.
O jantar começou com sorrisos forçados e brindes. Lorenzo ergueu uma taça, a voz cheia de emoção. Quero que todos saibam que Camila é a mulher que mudou minha vida. Ela me ensinou o que é amar de verdade. Os convidados aplaudiram, mas Camila sentiu um arrepio. O olhar de Verônica era como uma faca afiada, cortando através do verniz de cortesia. Quando os pratos principais foram servidos, Verônica se levantou, o tilintar de sua pulseira de diamantes ecoando como um aviso. Um brinde ao meu filho, disse ela, a voz melíflua, mas carregada de algo que Camila não conseguia nomear. E a sua noiva. A palavra saiu com um tom de desdém, e Camila sentiu o estômago revirar. Verônica continuou, agora com um sorriso que não alcançava os olhos. Mas antes, gostaria de compartilhar algo, uma pequena história sobre escolhas. Ela fez um gesto e um garçom trouxe um tablet. A tela acendeu e fotos começaram a desfilar. Camila sentiu o chão sumir sob seus pés. Eram imagens de Lorenzo com outra mulher. Uma loira alta, elegante, rindo em jantares sofisticados, posando em iates, abraçando-o em eventos de gala. A mulher parecia pertencer àquele mundo de lustres e taças de cristal, um mundo onde Camila se sentia uma intrusa. Essa é Helena, anunciou Verônica, a voz cortante como vidro. A mulher com quem Lorenzo deveria estar, uma mulher de berço, de valores, não uma... Ela fez uma pausa, os olhos cravados em Camila. Vendedora de doces que mal sabemos de onde veio. Os murmúrios na mesa cessaram. Camila sentiu o ar preso nos pulmões, o coração batendo tão alto que parecia ecoar no salão. Mãe, pare, disse Lorenzo, levantando-se, a voz tremendo de raiva. Mas Verônica continuou, implacável. Você acha que não sabemos, Camila, que não vemos suas intenções? Uma garota sem passado, sem nome, que aparece do nada e seduz meu filho. Interesseira. A palavra caiu como uma pedra, esmagando o pouco de confiança que Camila havia construído. Os olhos dela marejaram, mas ela se recusou a chorar. Eu não sabia. Lorenzo nunca me disse quem ele era, sussurrou, a voz quase inaudível. Eu o amo pelo que ele é, não pelo que tem. Verônica riu, um som cruel que ecoou como um trovão. Você espera que acreditemos nisso? Que uma garota como você, vinda de lugar nenhum, não sabia que meu filho é um Almeida? Lorenzo bateu na mesa, fazendo as taças trepidarem. Chega, mãe. Camila nunca soube. Eu escondi quem sou porque queria que ela me amasse por mim, não pelo meu sobrenome. E ela me ama, mais do que você jamais entenderá. Mas o estrago estava feito. Os olhares dos convidados queimavam a pele de Camila como brasas. Ela se levantou, o vestido azul agora parecendo um peso, não um sonho. Desculpe-me, murmurou, e correu para fora, as lágrimas finalmente escapando. O ar da noite era frio, cortante, misturando-se ao sal de suas lágrimas, enquanto ela tropeçava pelas calçadas dos jardins sem direção. A rua estava escura, os faróis dos carros passando como borrões. Camila não viu o táxi que vinha em sua direção. O som do impacto foi abafado pelo grito de Lorenzo, que a seguira, desesperado. Camila! Ele gritou, correndo até ela, o coração na garganta. O motorista do táxi, pálido, saiu do carro, enquanto transeuntes se aproximavam. Camila estava no chão, consciente, mas com uma dor lancinante na perna e o rosto molhado de lágrimas. No hospital, o cheiro de antisséptico invadia suas narinas, misturando-se à angústia que a sufocava. Lorenzo estava ao seu lado, segurando sua mão, os olhos vermelhos. Você vai ficar bem, meu amor. Eu prometo, dizia ele, a voz embargada. Mas Camila mal ouvia. O médico entrou trazendo os resultados dos exames. Você teve sorte, senhorita. Apenas uma torção no tornozelo e alguns hematomas. Mas... Ele hesitou, olhando para ela. Você está grávida, cerca de 6 semanas.
Camila sentiu o mundo girar. Grávida. Uma vida crescendo dentro dela, um pedaço de Lorenzo, de seu amor. Mas ao olhar para ele, tão preocupado, tão alheio à verdade que Verônica jogara em sua cara, ela sentiu medo. Medo de que ele duvidasse dela, de que pensasse que ela queria prendê-lo. Não conte a ele, pediu ao médico em um sussurro, quando Lorenzo saiu para pegar água. Na manhã seguinte, enquanto Camila repousava na cama do hospital, a porta se abriu. Não era Lorenzo. Verônica entrou, os saltos ecoando como marteladas no chão frio. Seu olhar era uma tempestade contida. "Você acha que pode segurar meu filho com essa gravidez?" disse ela, sem preâmbulos. "Eu sei de tudo, Camila. E vou te dar uma escolha. Desapareça ou farei questão de tirar esse bebê de você." Camila apertou os lençóis, o coração disparado. "Eu não quero o dinheiro do Lorenzo. Eu o amo." Verônica sorriu. Um sorriso que era mais uma ameaça. "Amor não paga contas, garota, e meu filho merece mais do que uma vendedora de doces sem história. Você vai embora hoje. Um carro está esperando lá fora. Pegue suas coisas e suma, ou juro que vou destruir qualquer chance de você criar essa criança." Camila quis gritar, lutar, mas o peso das palavras de Verônica era como uma corrente em seus pulsos. Ela pensou no bebê, no futuro, no amor que sentia por Lorenzo. E, acima de tudo, no medo de que ele um dia pudesse acreditar nas mentiras da mãe. Com lágrimas escorrendo, ela assentiu, derrotada. Verônica chamou um motorista, um homem de expressão impassível, que levou Camila para fora do hospital. Ela subiu no carro, o vestido azul agora amassado, passou em seu apartamento, pegou uma mala e colocou suas roupas. Enquanto São Paulo desaparecia pela janela, ela tocou a barriga, um gesto instintivo. "Vou te proteger", sussurrou ao bebê que ainda não conhecia. Mas para onde estava indo? E como sobreviveria sozinha, com o coração partido e um segredo que poderia mudar tudo? Enquanto o carro seguia para uma cidade desconhecida, Camila não viu Lorenzo correndo de volta ao hospital, desesperado, apenas para encontrar a cama vazia. Ele gritou seu nome, as mãos tremendo ao perceber que ela havia sumido. No bolso, o anel que ele planejava dar a ela parecia queimar. O que Verônica havia feito? E por que Camila fugira sem uma palavra? O carro cortava a estrada, o ronco do motor misturando-se ao silêncio pesado que pesava sobre Camila. Ela segurava a mala e a caixa de isopor no colo, os dedos apertando as bordas como se pudesse ancorar sua alma despedaçada. O vestido azul, agora amassado e manchado de poeira, parecia zombar de seus sonhos desfeitos. Lágrimas secas marcavam seu rosto, e o cheiro doce dos brigadeiros, outrora um conforto, agora era um lembrete cruel de tudo que deixara para trás. São Paulo ficava cada vez mais distante, engolida pela noite, assim como o amor que ela acreditava ter com Lorenzo. O motorista, um homem de meia idade com olhos vazios, não disse uma palavra durante a viagem. Verônica havia sido clara, levar Camila para longe, sem perguntas, sem rastros. A cidade para onde a levavam era Campos do Jordão, um lugar de montanhas cobertas de neblina e casas que pareciam saídas de contos europeus. Camila não sabia disso, não sabia de nada, exceto que estava sozinha, sem dinheiro, sem casa, sem esperança. Quando o carro parou em um terminal de ônibus deserto, o motorista entregou-lhe um envelope com algumas notas de dinheiro e um bilhete curto. "Não volte." Ela olhou para ele, buscando um traço de compaixão, mas encontrou apenas indiferença. O carro partiu, deixando-a sob a luz fraca de um poste, o frio da serra cortando sua pele como lâminas. Campos do Jordão era um contraste cruel com a São Paulo que Camila conhecia. As ruas de paralelepípedos, as vitrines iluminadas com chocolates artesanais e suéteres de lã, o aroma de fondue e pinheiros no ar, tudo parecia pertencer a um mundo que não era o dela. Ela caminhou sem rumo,
a mala e a caixa de doces pesando em seus braços, até encontrar um banco em uma praça silenciosa. Sentou-se, o frio do metal atravessando o tecido fino do vestido, e abriu o envelope. Havia o suficiente para alguns dias, talvez uma semana, se fosse cuidadosa. Mas depois, como protegeria seu bebê? As lágrimas voltaram, quentes e amargas, misturando-se ao orvalho que começava a se formar na grama. Naquela noite, Camila dormiu em um abrigo improvisado, uma pensão barata onde a dona, uma mulher de rosto cansado chamada Dona Lúcia, aceitou o pagamento adiantado sem fazer perguntas. O quarto era pequeno, com paredes descascadas e um cheiro de mofo que se misturava ao perfume de lavanda de um difusor quebrado. Camila deitou-se na cama estreita e fechou os olhos. Sonhou com Lorenzo, com seu sorriso, com o calor de suas mãos. Mas o sonho se dissolveu na voz de Verônica, cortante como gelo. Você não é nada. Ela acordou com um sobressalto, o coração disparado, e prometeu a si mesma que sobreviveria. Por ela, pelo bebê, por um futuro que ainda não podia enxergar. Os dias seguintes foram uma luta silenciosa. Camila pediu à dona do abrigo para fazer os doces lá e tentou vender nas ruas de Campos do Jordão. Mas os turistas, com seus casacos caros e olhares apressados, raramente paravam. Ela caminhava por horas, o tornozelo ainda dolorido do acidente, o peso da gravidez começando a se fazer sentir. O dinheiro do envelope diminuiu rapidamente e a fome tornou-se uma companheira constante. Uma tarde, enquanto descansava em um café, ela abriu a bolsa e encontrou o único bem que carregava desde a infância. Um anel de prata pequeno, com um delicado entalhe de flores. Fora deixado com ela no orfanato, envolto em um pano, sem nenhuma explicação. Talvez seja o suficiente, pensou. A voz da esperança quase inaudível. A joalheria ficava em uma rua charmosa, com uma vitrine que brilhava sob a luz do sol. Camila entrou, hesitante, o sino da porta tilintando como um aviso. A dona, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos gentis, chamada Dona Clara, ergueu o olhar de um livro de registros. "Posso ajudar, querida?" perguntou, notando o nervosismo de Camila. "Quero vender isso", disse Camila, colocando o anel no balcão. Suas mãos tremiam e o cheiro de cera de vela que pairava na loja parecia sufocá-la. "É tudo que tenho." Dona Clara pegou o anel com cuidado, examinando-o sob uma lupa. Seus olhos se arregalaram e ela olhou para Camila com uma intensidade que a fez recuar. "Onde conseguiu isso?" perguntou a voz baixa, quase um sussurro. "Era meu desde que eu era bebê. Fui deixada em um orfanato com ele", respondeu Camila, confusa. O coração dela acelerou, como se soubesse que algo estava prestes a mudar. Dona Clara se levantou, trancando a porta da loja. "Espere aqui", disse, desaparecendo nos fundos. Minutos depois, ela voltou com um telefone na mão. "Você já ouviu falar da família Maldonado?" perguntou, os olhos brilhando com uma emoção que Camila não entendia. Camila balançou a cabeça, o nome soando distante, como algo de um passado que não era o dela. Dona Clara explicou, a voz carregada de reverência. Os Maldonado eram uma das famílias mais influentes da região, donos de vinícolas e hotéis de luxo. Há mais de 20 anos, a filha recém-nascida de Ricardo Maldonado havia desaparecido, sequestrada em circunstâncias nunca esclarecidas. O anel que Camila carregava era idêntico ao descrito pela família em anúncios que circularam por décadas. Eles nunca desistiram de procurá-la, disse Dona Clara, segurando a mão de Camila. "Você pode ser ela." Camila sentiu o chão tremer sob seus pés. "Eu? Não. Isso é impossível", murmurou, mas a semente da dúvida já estava plantada. Dona Clara insistiu em contatar a família e, horas depois, um carro preto estacionou em frente à joalheria. Um homem alto,
de cabelos grisalhos e olhos castanhos que pareciam carregar o peso do mundo, entrou. Era Ricardo Maldonado. Ele olhou para Camila e o ar pareceu parar. Havia algo nos traços dela, o formato do rosto, a curva suave dos lábios, que o fez hesitar. "Meu Deus!" sussurrou a voz embargada. "Você é igual a ela, a minha Ana." Ana, ele explicou, era a mulher que amara, a mãe da filha que perderam. Camila, atônita, mal conseguia processar as palavras. Ricardo pediu um teste de DNA, mas seus olhos já diziam o que o coração sentia. Ela era sua filha. Os dias seguintes foram um redemoinho de emoções. O teste confirmou o que Ricardo suspeitava. Camila era a filha perdida dos Maldonado, sequestrada ainda bebê por razões que ninguém entendia. Ricardo a acolheu em sua mansão nas montanhas, um lugar de janelas amplas e lareiras crepitantes, onde o cheiro de madeira queimada misturava-se ao aroma de café fresco. Ele era gentil, mas marcado pela dor, um homem que passara 2 décadas procurando pela filha. "Você é um milagre", dizia ele, segurando as mãos dela, os olhos marejados. Camila, que nunca conhecera o calor de uma família, sentia-se dividida entre a gratidão e o medo de não pertencer àquele mundo. Com o apoio de Ricardo, Camila começou a reconstruir sua vida. Ele insistiu que ela estudasse e ela se matriculou em um curso de gastronomia, descobrindo que seus doces podiam ser mais do que uma sobrevivência, podiam ser arte. As aulas eram um refúgio, um lugar onde o cheiro de chocolate derretido e o som de batedeiras a faziam esquecer por instantes a dor de ter perdido Lorenzo. Mas à noite, sozinha, ela tocava a barriga, agora arredondada, e chorava. "Você vai ter tudo que eu não tive", prometia à filha que ainda não nascera. Meses depois, em uma noite de inverno, Camila deu à luz uma menina. O parto foi difícil, marcado pelo frio da serra e pela ausência de Lorenzo. Quando segurou a bebê pela primeira vez, com seus olhos castanhos e um tufo de cabelos cacheados, Camila sentiu o coração se partir e se reconstruir ao mesmo tempo. "Lorena", sussurrou, dando-lhe o nome que ecoava o do homem que ainda amava. O cheiro de talco e leite morno enchia o quarto. E por um momento ela se permitiu sonhar com um futuro onde Lorena cresceria cercada de amor. Ricardo, agora um avô apaixonado, financiou o sonho de Camila. Ela abriu uma confeitaria de luxo no coração de Campos do Jordão, chamada Doce Lar. A loja, com suas vitrines cheias de trufas, macarons e brigadeiros gourmet, tornou-se um sucesso. Camila, agora Camila Maldonado, era uma empresária respeitada, mas carregava um vazio que ninguém via. Cada doce que criava era uma homenagem silenciosa a Lorenzo, uma forma de manter vivo o amor que Verônica tentara apagar. Enquanto isso, em São Paulo, Lorenzo vivia um inferno particular. Após encontrar a cama vazia de Camila no hospital, ele confrontou Verônica, que mentiu com frieza. "Ela fugiu, Lorenzo. Disse que não queria mais você. Pegou o dinheiro que ofereci e sumiu." Ele se recusou a acreditar, mas a dor o consumia. O telefone de Camila estava desligado, suas redes sociais desativadas. Ele percorreu as ruas, perguntou em abrigos, visitou a esquina da Paulista, mas não havia rastros. O anel que guardava no bolso era um lembrete constante de sua perda. "Onde você está, Camila?" murmurava, noite após noite, olhando para as estrelas. Na confeitaria, Camila terminava de decorar um bolo, o aroma de baunilha envolvendo-a como um abraço. Lorena, agora com 6 meses, dormia em um berço nos fundos da loja. Dona Clara, que se tornara uma amiga, entrou com uma expressão preocupada. "Camila, você viu isso?" perguntou, mostrando um jornal. Na página de economia, uma foto de Lorenzo, descrito como o herdeiro dos Almeida, anunciava sua volta ao comando da empresa familiar. O coração de Camila parou.
Ele estava vivo, bem, mas tão distante, e ao lado dele, na foto, estava Helena, a ex-namorada, sorrindo como se o passado nunca tivesse existido. Camila deixou o jornal cair, as mãos tremendo. Ele seguiu em frente, sussurrou, a dor cortando como uma faca. Mas havia algo mais no olhar de Helena, algo que ela não conseguia decifrar. Era um sorriso forçado? Uma ameaça velada? E por que, depois de tanto tempo, o destino parecia brincar com ela, trazendo Lorenzo de volta à sua vida, mesmo que apenas em uma página de jornal? O ar de São Paulo estava pesado, carregado com o cheiro de asfalto quente e a promessa de chuva. Lorenzo Almeida caminhava pelas ruas do centro, os ombros curvados sob o peso de um terno que parecia mais uma armadura do que um símbolo de poder. Seus olhos, antes cheios de brilho, agora carregavam uma sombra que nem as luzes da cidade conseguiam apagar. Desde que Camila desaparecera, há quase um ano, ele vivia preso a um vazio que o consumia. O anel que planejara dar a ela, com uma pequena pedra de safira, ainda queimava em seu bolso, um lembrete constante do que perdera. Ele o tocava às vezes, como se pudesse convocar Camila de volta. Mas o silêncio dela era uma ferida que não cicatrizava. As noites eram as piores. Lorenzo voltava à esquina da Avenida Paulista, onde a conhecera, na esperança vã de que ela reaparecesse com sua caixa de doces e aquele sorriso que o fazia acreditar em um mundo mais gentil. Mas a esquina estava vazia. E as perguntas se acumulavam como poeira. Por que ela fugira? Por que não deixara uma palavra, um sinal? A mentira de Verônica. Ela pegou o dinheiro e sumiu. Ecoava em sua mente, mas seu coração se recusava a acreditar. Camila não era assim. Ele a conhecia, ou pelo menos achava que sim. Durante o dia, Lorenzo tentava se afogar no trabalho. Como herdeiro da Almeida Investimentos, ele comandava reuniões em salas de vidro com vista para o caos da cidade. Assinava contratos milionários e enfrentava os olhares calculistas de acionistas. Mas tudo parecia cinza, sem sabor. Até mesmo o café forte que tomava pela manhã, com seu aroma amargo, não conseguia despertá-lo do torpor. Verônica, sempre vigilante, pressionava-o a seguir em frente. Você precisa de alguém à sua altura, Lorenzo, dizia ela, com aquele tom que misturava carinho e veneno. Helena está esperando. Ela sempre esteve. Helena, a ex-namorada, aparecia em eventos corporativos, sorrindo com uma elegância ensaiada, mas Lorenzo a evitava. Seu coração pertencia à outra, mesmo que essa outra fosse agora apenas uma lembrança. Foi em uma dessas reuniões, em um arranha-céu reluzente, que o destino decidiu sussurrar. A mesa de conferências estava coberta de relatórios, canetas Montblanc e uma bandeja de doces trazida por uma confeitaria contratada para o evento. Lorenzo, distraído, pegou um brigadeiro, mais por hábito do que vontade. O papel alumínio delicadamente dobrado tinha um pequeno CM gravado em letras cursivas. Ele parou, o coração disparando antes mesmo que sua mente entendesse por quê. O doce tocou seus lábios e o sabor, chocolate amargo com um toque de baunilha, explodiu em sua boca, trazendo uma onda de memórias. Era o sabor de Camila. O mesmo que ele provara naquela primeira carona, quando ela, tímida, lhe oferecera um brigadeiro. O cheiro, o gosto, a textura, tudo era ela. De onde veio isso? Perguntou a voz rouca, interrompendo a conversa dos diretores. Sua secretária, Ana, uma mulher eficiente de óculos grandes, olhou para ele surpresa. É da Doce Lar, uma confeitaria de Campos do Jordão. São os melhores da região, ganharam prêmios e tudo. Campos do Jordão? Repetiu Lorenzo, o nome da cidade soando como um chamado. Ele pegou o papel alumínio, os dedos tremendo ao traçar as iniciais CM. Não podia ser coincidência. Ou podia. Ele precisava saber.
Enquanto os outros continuavam a reunião, ele abriu o laptop e digitou Docilar Campos do Jordão no Google. As imagens carregaram lentamente, cada segundo uma eternidade. E então, lá estava ela, Camila, mais bela do que nunca, com os cabelos cacheados soltos, um sorriso confiante posando em frente a uma vitrine cheia de doces coloridos. A legenda dizia: Camila Maldonado, a nova estrela da gastronomia, leva a Docilar ao topo com suas criações premiadas. Maldonado? O sobrenome era estranho, mas o rosto era inconfundível. Lorenzo sentiu o ar escapar dos pulmões, e então outra foto. Camila segurando uma bebê, uma menina de olhos castanhos e cachinhos que pareciam um espelho dos dele. O mundo parou. A sala, os diretores, o barulho da cidade, tudo desapareceu. Havia uma filha? Sua filha? Ele clicou nas redes sociais da confeitaria, devorando cada postagem. Fotos de Camila decorando bolos, rindo com clientes, abraçando a bebê. Lorena, dizia uma legenda. Cada imagem era um golpe, uma mistura de alegria e dor. Ela estava viva, bem, mas tão longe, e com uma filha que tinha seus traços. Lorenzo fechou o laptop, as mãos cobrindo o rosto. Lágrimas quentes escorreram, molhando os papéis na mesa. Camila, sussurrou, a voz quebrada, por que você foi embora? Naquela noite ele não dormiu. Sentado em seu apartamento com vista para as luzes de São Paulo, Lorenzo planejava. Campos do Jordão ficava a poucas horas de carro. Ele iria até lá, encontraria Camila e exigiria respostas. Mas, mais do que isso, ele queria entender o que acontecera no hospital, o que Verônica fizera e, acima de tudo, quem era aquela criança que carregava seus olhos. Enquanto isso, em Campos do Jordão, Camila fechava a confeitaria após um longo dia. O aroma de chocolate e caramelo ainda pairava no ar, misturando-se ao cheiro de pinheiros que entrava pela janela. Lorena, agora com quase 1 ano, brincava em um tapete colorido nos fundos da loja, rindo enquanto empilhava blocos de madeira. Camila a observava, o coração apertado. Cada risada de Lorena era uma lembrança de Lorenzo, uma ponte para um passado que ela tentava enterrar. A foto no jornal, com ele ao lado de Helena, ainda a assombrava. Teria ele voltado para a ex? Teria esquecido o amor que jurara ser eterno? Dona Clara, que se tornara uma figura materna, apareceu na porta com um envelope. Chegou isso para você, disse com uma expressão curiosa. É de uma revista de gastronomia. Querem te entrevistar em São Paulo para um evento nacional. Camila hesitou, o nome da cidade trazendo um arrepio. São Paulo era onde tudo começara e onde tudo desmoronara. Eu não sei se posso, murmurou, os dedos brincando com o pingente do anel que agora usava como colar, um presente de Ricardo para substituir o que vendera. É muito arriscado. Arriscado por quê, querida? Perguntou Clara, sentando-se ao seu lado. Você construiu tudo isso. A Docilar é um sucesso. Lorena está bem. Você é uma Maldonado agora. O que te assusta? Camila olhou para Lorena, que balbuciava algo incompreensível, e sentiu as lágrimas subirem. E se ele estiver lá? Sussurrou. E se eu o encontrar? Ou pior, se ele me encontrar? Clara segurou sua mão, o toque quente e firme. Você não pode viver com medo, Camila. Seja quem for esse ele, você é mais forte do que pensa. E tem uma filha que precisa de você inteira, não pela metade. As palavras de Clara ecoaram na mente de Camila enquanto ela colocava Lorena para dormir naquela noite. O quarto, decorado com tons pastéis e o cheiro suave de lavanda, era um refúgio, mas também uma gaiola. Ela queria proteger Lorena, mas a que custo? E se Lorenzo descobrisse a verdade? E se Verônica voltasse com suas ameaças e seu poder? O jornal com a foto de Lorenzo e Helena estava guardado em uma gaveta, como uma ferida que ela não ousava tocar.
Mas, ao fechar os olhos, ela viu o rosto dele, o mesmo rosto que a fazia rir nas caronas, que a abraçara sob o ipê amarelo. E pela primeira vez em meses, ela se perguntou: e se ele ainda a amasse? Em São Paulo, Lorenzo preparava sua viagem. Ele não contou a ninguém, nem mesmo a Ana, sua secretária. Pegou o carro, o mesmo sedã prata que usara como Uber, e colocou o anel no painel, como um talismã. A estrada para Campos do Jordão era sinuosa, coberta de neblina, e cada curva parecia levar mais perto de respostas, ou de mais perguntas. Ele não sabia o que encontraria. Camila o rejeitaria. A bebê era mesmo sua filha. E se fosse, por que ela escondera a verdade? Enquanto dirigia, uma memória o atingiu. O sabor do brigadeiro, o riso de Camila, a forma como ela o fazia sentir vivo. Ele apertou o volante, os nós dos dedos brancos. Eu vou te encontrar, prometeu, a voz firme, mas carregada de uma emoção que ele mal conseguia conter. E vou entender por quê. Mas na mansão dos Almeida, Verônica recebia uma ligação. Senhora, ele está indo para Campos do Jordão, disse uma voz do outro lado. Acha que descobriu? Verônica apertou o telefone, os lábios curvados em um sorriso frio. Ele não vai encontrar nada que eu não permita, respondeu. Prepare tudo. Camila não pode voltar, e se voltar vai desejar nunca ter cruzado nosso caminho. O que Verônica planejava, e o que Lorenzo encontraria ao chegar à confeitaria de Camila. A neblina da serra parecia guardar segredos, e o destino, como um doce ainda não provado, prometia um sabor agridoce que nenhum dos dois poderia prever. A neblina abraçava Campos do Jordão como um véu, envolvendo as ruas de paralelepípedos em um silêncio que parecia sussurrar segredos. Lorenzo dirigia pelas curvas da serra, o sedã prata cortando a bruma como uma flecha, em busca de um alvo que ele temia não encontrar. O anel no painel do carro refletia a luz fraca dos faróis, sua pequena safira brilhando como um farol de esperança. O cheiro de pinheiros e terra molhada invadia as janelas abertas, misturando-se à ansiedade que apertava seu peito. Ele não sabia o que diria quando visse Camila, mas cada batida de seu coração gritava uma verdade. Ele precisava dela, precisava de respostas, precisava saber quem era a menina de olhos castanhos que carregava seus traços. Na confeitaria docilar, o dia estava terminando. O aroma de chocolate quente e baunilha pairava no ar, um conforto que contrastava com a inquietação de Camila. Mesmo com muitos funcionários na confeitaria, ela ia lá, cuidava de tudo. Ela limpava o balcão, os movimentos mecânicos, enquanto Lorena, agora com 1 ano, dormia em seu berço nos fundos da loja. O tilintar dos sinos da porta já havia parado há horas, mas o jornal com a foto de Lorenzo e Helena, guardado na gaveta, ainda pesava em sua mente. O convite para o evento em São Paulo, deixado sobre a mesa, era uma tentação e uma ameaça. Voltar à cidade onde tudo desmoronara, enfrentar a possibilidade de vê-lo, de encarar a mulher que parecia ter tomado seu lugar. Camila tocou o pingente do colar, o anel que Ricardo lhe dera, e sentiu um vazio que nem o sucesso da confeitaria podia preencher. O sino da porta tilintou, cortando o silêncio. Camila ergueu os olhos, esperando um cliente atrasado, mas o que viu fez o mundo parar. Lorenzo estava ali, parado na entrada, os olhos vermelhos de cansaço e emoção, o terno desalinhado como se ele tivesse corrido uma maratona. O cheiro de sua colônia, aquele mesmo perfume amadeirado que ela associava às caronas em São Paulo, invadiu a loja, trazendo uma onda de memórias que ela lutara para enterrar. Camila, ele disse a voz rouca, quase um sussurro, como se temesse que ela desaparecesse novamente. Ela congelou, o pano de prato escorregando de suas mãos. O coração batia tão forte que parecia ecoar nas paredes de madeira da confeitaria. Lorenzo, murmurou, os olhos marejados. Como você me encontrou?
Ele deu um passo à frente, as mãos tremendo. Um doce, respondeu a voz embargada. Um brigadeiro com suas iniciais, CM. Eu provei, e era você. Era você em cada pedaço. Ele puxou o papel alumínio do bolso, as letras cursivas brilhando sob a luz suave da loja. Eu nunca parei de te procurar, Camila. Nunca. As lágrimas escorreram pelo rosto dela, quentes e salgadas, misturando-se ao aroma doce que preenchia o ar. Você não deveria estar aqui, disse ela, a voz trêmula. Você tem outra vida agora. Eu vi. A foto com ela, Helena. Lorenzo balançou a cabeça, os olhos ardendo com uma mistura de raiva e desespero. Helena não é nada. Minha mãe armou isso, como armou tudo. Eu não sei o que ela te disse, Camila, mas eu preciso ouvir de você. Por que você foi embora? Por que me deixou sem uma palavra? Camila recuou, o balcão entre eles como uma barreira. O peso das palavras de Verônica, a ameaça no hospital, a dor de ser chamada de interesseira, tudo voltou como uma onda. Eu não queria ir, sussurrou a voz quebrando. Sua mãe, ela me encontrou no hospital depois do acidente. Ela sabia que eu estava grávida. Disse que se eu não sumisse, ela tiraria meu bebê. Eu não tinha escolha, Lorenzo. Eu precisava proteger nossa filha. Nossa filha! As palavras o atingiram como um raio. Ele olhou ao redor, os olhos procurando, até que viu o berço nos fundos. Lorena dormia, alheia ao peso daquele momento, os cachinhos castanhos caindo sobre a testa. Lorenzo cambaleou, segurando-se no balcão. Você estava grávida e não me contou? Camila cobriu o rosto com as mãos. As lágrimas agora um rio. Eu descobri no hospital. Eu tinha medo. Medo de que você pensasse que eu queria te prender, que era tudo um plano, como sua mãe disse. Eu te amava, Lorenzo. Amava tanto que achei que te deixar era a única forma de te proteger. Ele atravessou a loja em 2 passos, puxando-a para um abraço. O calor do corpo dele, o batimento acelerado de seu coração, era como voltar para casa após um exílio. Eu procurei por você todos os dias, disse ele, a voz rouca contra os cabelos dela. Fui a abrigos, perguntei nas ruas, olhei para cada esquina da Paulista esperando te ver. E minha mãe, ela mentiu. Disse que você pegou dinheiro e fugiu. Eu quase acreditei, mas meu coração sabia que não era verdade. Camila se afastou, os olhos buscando os dele. Ela me colocou em um carro, Lorenzo. Disse que você merecia alguém melhor, alguém como Helena. Mostrou fotos de vocês juntos, disse que era o que você queria. Eu estava tão quebrada, tão assustada. Acreditei que você seria mais feliz sem mim. Lorenzo segurou o rosto dela, os polegares limpando as lágrimas. Nunca, Camila, nunca houve outra. Tudo que eu queria era você. E agora... Ele olhou para o berço, a emoção o sufocando. Nós temos uma filha? Ela assentiu, levando-o até Lorena. Ele se ajoelhou ao lado do berço, os olhos fixos na menina. Lorena, murmurou, o nome ecoando como uma prece. Ele estendeu a mão hesitante e tocou os cachinhos dela. Ela tem seus olhos, disse Camila sorrindo entre lágrimas. Mas o jeito que ela franze a testa, isso é você. Lorenzo riu, um som que misturava alegria e dor. Ele se levantou, puxando Camila para outro abraço. Eu não vou deixar ninguém nos separar de novo, prometeu a voz firme. Nem minha mãe, nem ninguém. Mas eu preciso saber tudo, Camila. O que mais ela fez? E como você chegou aqui? Como virou Camila Maldonado? Ela respirou fundo, o peso da história caindo sobre ela. Contou sobre a chegada a Campos do Jordão, o desespero, o anel que a levou à joalheria. Falou de Dona Clara, do encontro com Ricardo Maldonado, da descoberta de que era a filha perdida de uma família que nunca conhecera. Eu era um bebê sequestrado, disse, a voz tremendo. Ricardo, meu pai, me acolheu, me deu um lar, uma chance. Por causa dele eu estudei.
abri a docilar, mas mesmo com tudo isso, eu nunca parei de te amar. Lorenzo ouviu, cada palavra um golpe e uma cura. Ele contou sua própria história, as noites sem dormir, as brigas com Verônica, a recusa em ceder às pressões para se casar com Helena. Eu sabia que você não tinha ido embora por escolha, disse ele. E aquele brigadeiro foi como se Deus tivesse colocado ele na minha frente, como se o destino quisesse que eu te encontrasse. Eles se sentaram no chão da confeitaria, as mãos entrelaçadas, enquanto o cheiro de baunilha e chocolate os envolvia. Lorena acordou balbuciando e Lorenzo a pegou no colo pela primeira vez. O peso dela, tão pequeno e tão imenso, trouxe lágrimas aos seus olhos. "Oi, pequena", sussurrou beijando a testa dela. Camila observava, o coração dividido entre a alegria do reencontro e o medo do que viria. Verônica ainda era uma sombra, uma ameaça que pairava sobre eles. "E agora?", perguntou Camila, a voz baixa. "Sua mãe, ela não vai aceitar isso. E Helena, ela está na sua vida de novo, não está?" Lorenzo balançou a cabeça firme. "Helena é passado, e minha mãe, ela vai ter que enfrentar a verdade. Eu quero você, Camila. Você e Lorena. Quero nossa família." Ele tirou o anel do bolso, o mesmo que guardara por meses. "Eu trouxe isso para você, sempre foi seu." Camila olhou para o anel, a safira brilhando como uma promessa. Mas antes que pudesse responder, o telefone da confeitaria tocou, cortando o silêncio. Ela atendeu, a voz hesitante. "Docilar, boa noite." Do outro lado da linha, uma voz fria e familiar fez seu sangue gelar. "Camila", disse Verônica, cada sílaba afiada como uma lâmina. "Você achou que podia se esconder para sempre? Lorenzo está aí, não é? Não cometa o erro de achar que isso acaba aqui. Você não sabe com quem está lidando." Camila deixou o telefone escorregar, os olhos arregalados. Lorenzo, percebendo o pavor dela, pegou sua mão. "Quem era?", perguntou, a voz tensa. "Era ela", sussurrou Camila, o medo voltando como uma onda. "Sua mãe, ela sabe que você está aqui, e acho que ela não vai parar até nos destruir." O que Verônica planejava? Como ela sabia onde Lorenzo estava e o que significava sua ameaça? Enquanto a neblina lá fora engrossava, envolvendo a confeitaria como um segredo, Camila e Lorenzo se entreolharam, sabendo que o reencontro era apenas o começo de uma batalha que poderia custar tudo o que amavam. A neblina da serra ainda pairava sobre a confeitaria Docilar, mas dentro da loja, o calor do reencontro entre Camila e Lorenzo parecia capaz de dissolver qualquer escuridão. O aroma de baunilha e chocolate envolvia o ambiente, misturando-se ao perfume amadeirado de Lorenzo e ao cheiro suave de talco de Lorena, que balbuciava no berço. A ligação de Verônica com sua ameaça gélida, "Você não sabe com quem está lidando", ecoava na mente de Camila, mas o toque firme da mão de Lorenzo na sua a ancorava. Seus olhos castanhos, agora brilhando com uma mistura de amor e determinação, prometiam uma batalha final. "Ela não vai nos destruir", disse ele, a voz grave, mas carregada de uma força que Camila nunca vira tão claramente. "Vamos a São Paulo. Vamos enfrentá-la juntos." Camila hesitou, o peso da cidade onde tudo desmoronara apertando seu peito. E se ela tentar algo pior? Ela já nos separou uma vez. Sua mão tocou instintivamente o colar, o anel de prata que Ricardo lhe dera, um símbolo de sua nova identidade como Camila Maldonado. Lorenzo segurou o rosto dela, os polegares traçando linhas suaves em suas bochechas. "Você é mais forte do que ela, Camila, e temos Lorena, temos um ao outro. Desta vez, a verdade vai vencer." Ele tirou do bolso o anel de safira, que guardara como um talismã desde o noivado desfeito. "Eu trouxe isso para você. Sempre foi seu. E agora vou fazer o mundo saber que você é minha escolha." As palavras dele reacenderam uma chama que Camila pensara estar apagada. Ela assentiu, as lágrimas contidas, e juntos decidiram voltar a São Paulo.
Ricardo, informado do plano, ofereceu seu apoio incondicional. "Você é minha filha", disse ele, os olhos marejados, na sala de sua mansão, onde o crepitar da lareira parecia ecoar sua determinação. "Ninguém vai te machucar de novo, e Lorena terá a família que merece." A viagem para São Paulo foi um misto de silêncio e promessas não ditas. Camila segurava Lorena no colo, o cheiro de leite morno da bebê misturando-se ao perfume de Lorenzo, que dirigia com uma concentração feroz. As luzes da cidade surgiram no horizonte como estrelas caídas, e Camila sentiu o coração acelerar. São Paulo era um campo de batalha, a esquina da Paulista, o hospital, o jantar onde fora humilhada. Mas agora ela não era mais a vendedora de doces assustada. Era Camila Maldonado, empresária, mãe, filha e, acima de tudo, a mulher que Lorenzo amava. Lorenzo planejou o confronto com precisão. Convidou a família, amigos próximos e figuras influentes da sociedade para um jantar na mansão dos Almeida, um lugar de colunas de mármore e lustres que brilhavam como diamantes. Ele anunciou apenas que era para celebrar uma nova fase, mantendo o verdadeiro propósito em segredo. Verônica, ao receber o convite, presumiu que Lorenzo cedera às suas pressões para se reconciliar com Helena. Ela chegou à mansão com um sorriso triunfante, o vestido de seda preta reluzindo como armadura, confiante de que seu plano de manter Camila afastada havia funcionado. Helena, ao seu lado, exibia um vestido vermelho que parecia gritar poder, mas seus olhos traíam uma inquietação que ninguém notou. Quando Camila entrou na sala, de mãos dadas com Lorenzo e com Lorena nos braços, o mundo pareceu parar. O tilintar das taças cessou, as conversas morreram. Ela usava um vestido verde esmeralda, presente de Ricardo, que abraçava suas curvas e fazia seus olhos castanhos brilharem como estrelas. Lorena, com seus cachinhos e um vestidinho branco, balbuciava, alheia à atenção. Verônica, à cabeceira da mesa, deixou o copo de vinho escorregar, o líquido vermelho manchando a toalha como sangue. "O que ela está fazendo aqui?" perguntou, a voz um sussurro venenoso, os olhos azuis faiscando de incredulidade. Lorenzo apertou a mão de Camila, um gesto que transmitia força. "Mãe, amigos, quero que conheçam minha noiva, Camila Maldonado, e nossa filha, Lorena." Sua voz ecoou na sala, clara e inabalável, enquanto os convidados trocavam olhares de choque e curiosidade. Helena, ao lado de Verônica, ficou pálida, os dedos crispados em torno de uma taça. Verônica se levantou, os saltos ecoando como trovões no chão de mármore. "Isso é um insulto", disse, apontando para Camila. "Essa mulher é uma oportunista. Lorenzo, como você pode trazer uma vendedora de doces para esta casa?" Camila sentiu o eco da humilhação do passado, mas ergueu o queixo, os olhos fixos em Verônica. "Eu não sou mais aquela garota que você tentou destruir", disse, a voz firme, apesar do tremor em suas mãos. "Você me chamou de interesseira. Disse que eu não tinha passado. Mas eu sei quem sou. Sou Camila Maldonado, filha de Ricardo Maldonado, uma mulher que construiu uma vida do zero. E sou a mãe da filha de Lorenzo. Você não pode apagar isso." Os convidados murmuraram, o ar carregado de tensão. Ricardo, que estava ao lado de Camila, avançou, sua presença imponente silenciando a sala. "Minha filha foi roubada de mim quando era bebê", disse, a voz grave ecoando como um trovão. "E você, Verônica, tentou roubá-la de Lorenzo também, com suas mentiras e ameaças. Mas o amor é mais forte do que seu veneno." Lorenzo deu um passo à frente, os olhos ardendo com uma raiva contida. "Mãe, você mentiu para mim. Disse que Camila fugiu por dinheiro, mas a verdade é que você a ameaçou no hospital quando ela estava grávida da nossa filha. Você a forçou a ir embora, ameaçando tirar Lorena dela. Como pôde fazer isso com seu próprio filho?"
Verônica tentou manter a compostura, mas sua máscara começava a rachar. Você não tem provas, retrucou, a voz vacilante, os olhos percorrendo os convidados em busca de apoio. Mas os rostos ao redor da mesa, amigos, colegas, até Eduardo, o pai de Lorenzo, a encaravam com reprovação. Camila, com Lorena nos braços, sentiu uma força nova crescer dentro dela. Eu sou a prova, disse, a voz clara, cortando o silêncio. Você me humilhou, me fez acreditar que eu não era digna, mas eu sou. E hoje, todos aqui vão saber a verdade. Ela contou tudo. O acidente na noite do noivado, a descoberta da gravidez, a ameaça cruel de Verônica no hospital, a fuga para Campos do Jordão, a reconstrução de sua vida com a ajuda de Ricardo. Cada palavra era um golpe, desmontando o castelo de mentiras que Verônica construíra. A sala ouvia, hipnotizada, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto de Camila, misturando-se ao perfume doce que ainda impregnava sua pele. Helena, sentindo a maré virar, tentou intervir. Lorenzo, você está sendo manipulado. Ela não pertence a este mundo. Eu sempre estive aqui, pronta para você. Sua voz tremia, uma tentativa desesperada de recuperar o controle. Lorenzo a encarou, os olhos frios. Seu mundo é feito de aparências, Helena. Camila me mostrou o que é amor de verdade. E Lorena é a prova viva disso. Ele olhou para a filha, que ria nos braços de Camila, e sua voz suavizou. Ela é minha família, e você, mãe, vai ter que aceitar isso. Verônica, pela primeira vez, parecia pequena, encurralada. Os convidados que outrora a reverenciavam, agora a julgavam em silêncio. Eduardo, que sempre fora uma figura distante, levantou-se e colocou a mão no ombro de Lorenzo. Você cometeu um erro, Verônica, disse a voz grave, e é hora de assumir as consequências. Sem mais palavras, Verônica saiu da sala, o som de seus saltos ecoando como um adeus. Helena a seguiu, o rosto vermelho de humilhação. A tensão se dissipou e os convidados, emocionados, começaram a aplaudir, primeiro timidamente, depois com fervor. Camila, ainda tremendo, sentiu o peso do passado se dissolver, como açúcar derretendo em água quente. Lorenzo se virou para ela, os olhos brilhando com lágrimas e amor. Ele se ajoelhou, segurando o anel de safira que carregara por tanto tempo. Camila, eu falhei com você uma vez, deixando minha mãe nos separar. Nunca mais. Você é meu lar, minha força, minha vida. Casa comigo de novo, de verdade. Camila, com Lorena nos braços, riu entre lágrimas. O coração transborda de uma alegria que ela nunca imaginara possível. Sim, sussurrou, enquanto ele colocava o anel em seu dedo. A safira brilhou sob a luz dos lustres e a sala explodiu em aplausos. Ricardo abraçou Camila, seus olhos marejados, e até Eduardo, com um sorriso raro, se aproximou para abraçar Lorenzo. Bem-vinda à família, disse ele a Camila, a voz embargada. Semanas depois, o casamento foi realizado em um jardim em Campos do Jordão, sob um céu azul salpicado de nuvens leves. O aroma de flores silvestres e o som suave de um violino preenchiam o ar. Camila caminhava pelo corredor de pétalas, de mãos dadas com Ricardo, que a entregou com um orgulho que transborda em lágrimas. Seu vestido branco, simples mas elegante, dançava com a brisa, e seus olhos encontraram os de Lorenzo, que a esperava no altar, o rosto iluminado por um sorriso que apagava qualquer sombra do passado. Lorena, nos braços de Dona Clara, jogava pétalas com risadinhas, seus cachinhos brilhando ao sol. Quando disseram sim, o mundo pareceu alinhar-se. Eles se beijaram, o gosto de chocolate e esperança nos lábios, enquanto os convidados aplaudiam, emocionados. Ricardo, Dona Clara e até Ana, a secretária de Lorenzo, enxugavam lágrimas.
A festa seguiu com risos, danças e o sabor dos brigadeiros de Camila, agora famosos em todo o país. Lorena correu pelo gramado, suas risadas ecoando como uma melodia que unia passado e futuro. Naquela noite, sob as estrelas, Camila e Lorenzo dançaram, com Lorena entre eles. O cheiro de jasmim do jardim misturava-se ao perfume deles, e o peso do passado, as ameaças, as mentiras, as dores, havia desaparecido. Verônica, humilhada e sem aliados, escolhera o exílio em uma viagem ao exterior, deixando para trás a influência que outrora tivera. Helena, percebendo que não havia lugar para ela naquele novo capítulo, sumiu da vida dos Almeida. A verdade havia triunfado, e o amor de Camila e Lorenzo, forjado em lutas e brigadeiros, era agora inquebrável. Enquanto a música tocava, Camila olhou para Lorenzo, seus olhos refletindo as estrelas. "Eu nunca pensei que poderia ser tão feliz", sussurrou, a voz suave como o vento. "Você é meu doce destino", respondeu ele beijando sua testa. "E agora? Temos a eternidade para viver isso." E assim, com o amor selado, a família unida e a justiça restaurada, Camila e Lorenzo encontraram seu final feliz, um lar doce, onde o passado não tinha mais poder, e o futuro era tão doce quanto os brigadeiros que os uniram. Você gostou dessa história comovente, cheia de reviravoltas e emoções? Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Conte-nos o que você achou desse final. Obrigado e até a próxima história.